cada discussão acalorada que a gente vê nas redes sociais, sabe? Cada notícia falsa que faz o sangue ferver. E até aquela sensação de vazio, né? Aquela coisa de que falta algo que a gente não sabe explicar. Exato. Imagina que tudo isso já foi, diagnosticado de forma cirúrgica há mais de 2.400 anos. Hoje, a nossa exploração profunda vai provar que esse caos moderno é, na verdade, uma reprise dos dramas da Atenas Antiga. Nossa, é uma perspectiva impressionante, porque geralmente a gente tem essa falsa impressão de que a filosofia clássica é, sei lá, um monumento de mármore frio, né? Algo intocável. Restrito à academia. Pois é, mas o material que a gente está dissecando hoje revela exatamente o oposto. As fontes mostram um pensamento que foi forjado no meio de crises políticas sangrentas, desilusões pesadas e uma busca desesperada por entender o que é real de fato. E o nosso objetivo nessa imersão é justamente tirar esse pó das estátuas. Vamos mergulhar nessa fundação invisível da nossa realidade. Vamos tentar entender como os critérios de racionalidade de hoje nasceram no conflito, né? Com certeza. A gente vai descobrir a verdadeira origem de conceitos que usamos todo dia, tipo o amor platônico, e como a primeira grande guerra contra a desinformação moldou a nossa mente. E é uma jornada que vai desde as motivações mais instintivas do ser humano até os limites extremos da lógica. E olha, o ponto de partida não podia ser mais visceral. A paixão, a carência. É o amor, né? O material de base joga a gente direto pro banquete. Aquela famosa festa na casa do poeta Agatão. A elite de Atenas está lá, tomando vinho. E fazendo discursos elogiando Eros, o deus do amor. Isso. E um dos momentos mais hilariantes e, tragicômicos da noite é o discurso do Aristófanes. Ah, o famoso mito dos andrógenos. Ele é brilhante. Aristófanes conta que, no princípio, a natureza humana era totalmente diferente. A gente não era dividido. Nós éramos umas bolinhas, né? Exato. Seres esféricos inteiros, com 4 braços, 4 pernas, 2 faces numa cabeça só, e eles se moviam rolando em alta velocidade. Eram seres de um vigor e de uma arrogância, assim, absurdos. Tão arrogantes que decidiram subir aos céus para bater de frente com os deuses, o que, nunca é uma boa ideia na mitologia grega. Definitivamente não. Aí Zeus percebe a ameaça, mas fica num dilema, sabe? Ele não quer aniquilar a humanidade com raios, porque quem faria os sacrifícios depois? Iam ficar sem oferendas. Pois é, então ele toma uma decisão meio sádica. Ele corta esses seres ao meio, como quem corta um ovo, e vira o rosto de cada metade para o lado do corte para a humanidade nunca esquecer o castigo. Caramba! E a partir daí, cada metade passa a vagar pelo mundo, né, numa busca, assim, desesperada pela parte perdida, tentando se abraçar para voltar a ser um só. E a tragédia está justamente nesse abraço. Porque quando as metades se encontravam, elas se abraçavam com tanta força que acabavam morrendo de inércia, morriam de fome porque não queriam fazer mais nada da vida a não ser estarem coladas. Nossa, é muito intenso. Mas aí, no mesmo banquete, o Sócrates toma a palavra. E ele muda completamente o nível do debate, trazendo os ensinamentos da Diótima de Mantineia. E olha, a gente precisa desempacotar isso. Com certeza. A visão da Diótima vira o jogo. Para ela, o amor não é sobre perfeição. A grande questão é a carência. Ela diz que Eros não é um deus perfeito e lindíssimo como todo mundo ali estava falando. Longe disso, né? Muito longe. Ela explica que Eros é um daimon, uma força intermediária que faz a ponte entre os mortais e os deuses. E a árvore genealógica dele explica tudo. A mãe e o pai dele? Isso. A mãe dele é a Pênia, que é a penúria, a falta absoluta. Mas o pai é o Poros, que é o estratagema, o recurso, a astúcia. Então, pensando numa analogia mais moderna, é como se a penúria fosse aquela geladeira completamente vazia de madrugada. E o estratagema fosse, uma internet ultra rápida com um aplicativo de comida aberto no celular.
A falta do que comer te impulsiona, mas a astúcia é a ferramenta que caça o que vai te saciar. Nossa, é uma analogia perfeita. Eros herda essas duas coisas. Por ser filho da penúria, ele é um mendigo. Ele vive descalço, dorme na rua, sempre carente. Nunca tá satisfeito. Nunca. Mas como ele é filho do estratagema, ele é um caçador nato. Tá sempre maquinando para conseguir o que é belo. E por isso ele ama a sabedoria. Ele não sabe tudo, mas também não é ignorante. O desejo só existe pelo que a gente não tem. Então, quando alguém hoje fala de amor platônico, achando que é só aquele romance idealizado, sem contato físico, onde um fica só olhando para o outro de longe, A gente percebe que esvaziaram totalmente o conceito, né? esvaziaram mesmo. A base deixa muito claro que essa busca começa, sim, no corpo. Começa na atração física mais básica, no tesão mesmo. Sim, pela beleza de um corpo. Mas a grande sacada é que a astúcia do amor não deixa a coisa parar por aí. Ao perceber que a beleza de um corpo é igual ao do outro, o amor sobe de nível. Ele acende. Exato. Passa a desejar a beleza das almas, das atitudes justas. Depois sobe para o conhecimento, para as ciências, até chegar no topo, contemplando a própria ideia do bem. O amor platônico verdadeiro não nega o desejo. Ele canaliza essa energia vital para a sabedoria. E quem acompanha a gente não pode achar que essa busca transformou Platão num monge isolado na montanha, né? Porque a história é outra. O amor pela verdade jogou o cara de cabeça no moedor de carne que é a política. Ah, sem dúvida. E foi traumático. Platão era jovem durante a Guerra do Peloponeso, viu o colapso de Atenas, ele viu de perto o governo dos 30 tiranos e parentes dele estavam no meio disso. Um regime de terror absoluto. Sim, sangrento. E o golpe final veio quando a democracia foi restaurada, supostamente justa, e condenou o mestre dele, o Sócrates, à morte. Cara, qualquer um teria desistido e ido, sei lá, morar numa caverna de verdade. Mas as fontes, tipo a Carta Sétima, mostram que ele fez as malas e foi para Siracusa, na Sicília, a convite do Dião. A missão era utópica. Pegar os tiranos de lá, o Dionísio velho e depois o jovem, e transformar os caras na figura do rei filósofo. Espera aí. O pensador da sociedade perfeita tentou, na prática, aplicar o modelo dele com tiranos violentos? Ele tentou. Ele achava que se educasse o governante máximo na filosofia, a sociedade inteira seria curada. Mas, nossa, choque de realidade foi brutal. Um desastre. O fracasso espetacular. Siracusa era um ninho de cobras, conspirações para todo lado, o amigo dele, o Dião, foi assassinado e o Platão quase foi vendido como escravo. Então a teoria tomou uma surra gigantesca da realidade. Tomou. E essa derrota é o ponto de virada. Sabe, ele percebeu que a política prática estava tão podre que não adiantava converter rei em filósofo. Foi aí que ele voltou para Atenas e fundou a academia. Para criar um instituto independente, né? Se ele não podia mudar o rei, ele ia educar os futuros governantes. Exato. E se a influência direta não rolou, ele precisava olhar para a arma que os políticos usavam para manipular as pessoas, a palavra. Para consertar a cidade, ele precisava consertar a linguagem. E é aí que entram os vilões do pensamento dele, os sofistas, Trasímaco, Cállicles. Os caras que diziam que justiça é invenção e que a lei é a do mais forte. Os sofistas eram os mestres da retórica. Para eles, a linguagem não tem nenhum compromisso com a verdade, é só poder. E aí entra um conceito grego incrível, o fármakon. Aquela palavra que tem duplo sentido, né? Isso, fármakon pode ser um remédio que te cura ou, dependendo da dose, um veneno letal. E também pode ser um cosmético, uma maquiagem para esconder a realidade. É aí que a coisa fica muito interessante. A retórica dos sofistas é tipo essa maquiagem venenosa. A nossa fonte compara com uma comida péssima, cheia de açúcar e gordura. Que adula o paladar, né? Adula o paladar, dá prazer rápido, mas te destrói por dentro. É literalmente o algoritmo de rede social de hoje. Um fast food de indignação rápida só para te dar engajamento. Já a dialética do Platão seria o quê? Aquele nutricionista chato. Aquele que te obriga a olhar no espelho e ver o estrago. Exatamente. Que te mostra o que faz bem,
mesmo que o diagnóstico doa no começo. E dói porque a gente tem que abandonar as ilusões. A retórica quer ganhar a discussão gritando. A dialética é um método de purificação, desconstrução através de perguntas. Mas como isso funciona para não virar só uma briga de eu acho isso contra eu acho aquilo? Ela funciona expondo o vazio desse eu acho. Pensa no Sócrates. Ele não chega dando a resposta. Ele vai fazendo perguntas até a pessoa levar a opinião dela ao limite lógico. E aí a pessoa cai em contradição? Inevitavelmente. A pessoa entra no que eles chamam de aporia, um choque por perceber que não tem a menor ideia do que estava falando. A dialética cala o ruído das opiniões para criar espaço para o conhecimento real. Bom, com a ferramenta da dialética afiada, a gente precisa do mapa. E chegamos na linha dividida, lá do livro A República. E aqui a gente tem que ir com calma para não se perder nos 4 degraus. Sim. Vamos visualizar. Na base, no nível 1, temos a imaginação, a aicásia. Imagina uma cadeira. Nesse nível, você está olhando só para a sombra da cadeira, projetada numa parede. É o simulacro. A cópia da cópia. Aí a gente sobe para o degrau 2, a crença, a pistes. Aqui a gente está olhando para a cadeira física de madeira. A gente toca nela, senta e acha que ela é a realidade absoluta. Só que isso ainda é baseado nos sentidos físicos. A cadeira quebra, envelhece. Para dar o salto real, a gente tem que ir para o mundo da mente, o nível 3. O inteligível. Isso. A dianoia, o raciocínio. A gente deixa a madeira para trás e pensa na matemática, nas proporções que constroem a cadeira. O mundo das hipóteses. Até chegar no ápice, o nível 4, a noesis. A intuição direta. A própria ideia pura de cadeira. Aquele conceito universal que te faz olhar para qualquer objeto no mundo e reconhecer que aquilo é uma cadeira. E para ninguém esquecer desses 4 degraus, ele cria o mito da caverna. Os prisioneiros acorrentados olhando para as sombras, o nível 1. E o mito mostra o quanto é doloroso subir essa linha. Quando o prisioneiro é solto e olha para o fogo, o olho arde. Quando ele sai da caverna e vê o sol, que é a ideia do bem, ele fica cego temporariamente. E a nossa fonte traz uma análise do Heidegger sobre isso, né? Dizendo que esse mito mudou o que a gente entende por verdade. Sim, o Heidegger argumenta que antes a verdade, a aletheia, era um desvelamento, algo que se revelava misteriosamente, mas sempre mantinha uma parte oculta, indomável. E com Platão. Com Platão, a verdade vira evidência, vira algo iluminado pelo sol, capturado pela exatidão da razão. E o Heidegger critica isso dizendo que essa exatidão aprisionou a mente numa ditadura da lógica e matou o mistério. Olha, eu entendo o Heidegger, mas eu acho que o próprio mito rebate isso. Porque o prisioneiro liberto não fica lá fora tomando banho de sol e filosofando num pedestal. Você diz a parte do retorno. Sim, ele desce de volta para o breu para tentar libertar os outros. E é um desastre. Ele tropeça, parece um louco tentando explicar o sol para quem só conhece a sombra. Os caras zombam dele. Até matariam ele se pudessem. Uma referência óbvia ao Sócrates. Pois é, isso me soa como a melhor definição de tentar explicar algo complexo hoje em dia, no meio de memes e lacração. Voltar para a caverna não é ser prisioneiro da lógica, é o sacrifício supremo de quem educa. Essa necessidade de compartilhar leva a gente a um paradoxo gigante. Se a gente nasce na caverna, preso nas sombras, como o prisioneiro sabe que a luz é a verdade? Como ele reconhece aquilo? Se a gente não sabe o que perdeu, como vai saber que achou a coisa certa? E a resposta vem com a reminiscência, a anamnesis. A fonte cita o mito de As almas, antes de nascerem, bebem do rio Lete, o rio do esquecimento, para esquecer as verdades perfeitas que elas viram no além. Só que o esquecimento não é 100%, né? A verdade fica lá no fundo. E a prova prática disso é incrível. É o diálogo Menon, onde o Sócrates pega um jovem escravo que nunca viu matemática na vida. E dá um desafio para ele dobrar a área de um quadrado, e o Sócrates não ensina a resposta. Não, ele só faz perguntas. Exato. O escravo tenta o óbvio, erra, entra em confusão, a tal da aporia, a purificação,
E só respondendo sim ou não para as perguntas lógicas, ele deduz a fórmula certa pela diagonal. Ele não aprendeu nada de fora. Ele se lembrou. Aprender é recordar. Mas, se aprender a lembrar, como organiza essas lembranças para não errar? Aí a gente entra na diaresis, o método de divisão. E no grande momento de rebeldia intelectual de Platão, o parricídio. Ele teve que matar o mestre dele, o Parmênides, no diálogo O Sofista. Esse é o momento que dá um nó na cabeça. Porque o Parmênides dizia que só o ser existe, e o não ser é o nada absoluto. E como nada não existe, não dá para pensar nele. O problema é que isso travava tudo. Se o não ser não existe, como a gente explica as diferenças, o movimento ou o próprio erro? É tipo, como não ser vai existir? Se não é, não é. É o nada. Mas aí vem a sacada do Platão. Ele prova que o não ser não é o vazio total, ele é só o outro, a alteridade. Se você diz que uma maçã não é uma laranja, você não está invocando o abismo do nada. Ah, claro. Você só está apontando uma diferença. O não ser da maçã em relação à laranja é o que garante a identidade dela. Então, errar não é abraçar o nada. É só colocar a etiqueta errada numa sombra da caverna. A razão vira um escultor, né? O método vai cortando o excesso, separando o que a coisa é do que ela não é, até sobrar a essência. Uma síntese perfeita. O erro é uma mistura indevida. E o sofista lucra misturando as aparências. A dialética desfaz essa mistura. Caramba, que arco nós fizemos hoje. Saímos de uma festa tomando vinho e debatendo a carência amorosa. Passamos por traições e assassinatos em Siracusa que criaram a academia. E mergulhamos nas técnicas de como a mente esculpe a realidade. Exatamente. Fica muito claro para quem está ouvindo a gente que toda vez que a gente recusa a manchete sensacionalista e o fast food intelectual, a gente está botando os sapatos daquele prisioneiro, tateando o caminho para fora da caverna. É entender que a racionalidade não é passiva. É um esforço diário de desconfiar das próprias certezas e suportar o desconforto, sabe? E as ferramentas estão todas aqui dentro. A gente só precisa despertar. E para fechar essa nossa imersão de forma digna, quero deixar uma reflexão que tirou meu sono. Na velhice, lá na Carta Sétima, o Platão afirmou categoricamente que ele nunca colocaria por escrito as partes mais profundas da filosofia dele. Nossa, os ensinamentos esotéricos. Isso. Tudo que a gente leu, caverna, banquete, linha dividida, eram os rascunhos públicos. O filé mignon, a verdadeira essência, era discutida a portas fechadas na academia e se perdeu para sempre. E aí fica a pergunta para a gente mastigar. Se só as sombras públicas desse homem já foram suficientes para construir todo o pensamento do mundo ocidental, quão avassalador era a verdade que ele julgou que a humanidade não estava pronta para ler.